o Corinthians precisar dobrar o faturamento. Porque realmente, o Corinthians, mesmo na pindaíba que tá aí, ele ainda fatura muito. Fatura só atrás do Flamengo no Brasil, mesmo estando na M que está. Então, o problema não é o faturamento, é você usar corretamente esse faturamento. Aliás, porque por muitos e muitos anos, esse dinheiro não tá indo pro clube. Mas, ô Lelê, o Corinthians Tá hoje é o sendo terceiro, viu, Lelê? O primeiro é o não, Flamengo, o segundo é o Palmeiras. Mas é que o Palmeiras tem muitas o Palmeiras vendas tá com- agora aqui que Então. tipo, fugiram do comum, né? Com o Endrick e com o Estevam. Por isso que eu tô falando mais assim E do 100 modo milhões geral. a mais só, pra você ter uma ideia. 100 milhões a mais de faturamento que o Corinthians, pra você ter uma ideia. Pô, mano, lava a boca pra falar do Flamengo, mano. Meu Deus, ai, o Flamengo tinha uma dívida de 3 vezes a sua arrecadação anual. E blá, 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 blá. Só que você esquece que na época o Flamengo era subvalorizado. Faturava 250 milhões. Em questão de 2 anos, pulou pra 500. E a dívida era 770. Seu time não tem condições de dobrar o faturamento. Então, um pouco coragem e caráter e vergonha na cara, né? De deixar de contratar medalhão, jogador caro, economizar, se manter ali no meio da tabela, manter na Série A para pagar as dívidas. Seu time é um time sem caráter. Nossa. Mas, ó, peraí. Peraí, mas quem falou isso daí, ó? Vamos lá. Um cara que é produto Globo. Desculpa, o teu clube, pra mim, é um produto Globo igual é o Jornal Hoje, igual é o Globo Rural. É um produtinho Globo. Produtinho Globo. O Globo. Deu um O Corinthians fatality nunca em você, precisou né? de uma emissora, mas é que tá, não dá pra discutir tamanho de Corinthians e Flamengo, bacana. Primeiro, você já mora em Santo André, deve ser um paulista enrustido achando que é carioca. Vamos partir desse princípio. Já demonstra que é terceirizado. Segunda coisa, o Corinthians ele nunca precisou de uma emissora por trás pra ser grande. O Corinthians ele é grande justamente pelo Mas tamanho você que ele tem. É e suspeito pela... pra ficar falando da Globo, porque você é rival, Não, mas o- você é do SBT. Não, pelo vocês têm contrário. raiva Mas, ô da Sombra. Globo. É. Não, mas, ô Sombra, eu quando falo mais isso, eu tô trazendo fatos. Peraí, deixa eu terminar. Quando eu falo isso, eu tô trazendo fatos. A Globo, ela passava Campeonato Paulista pro Norte e pro Nordeste? Não. Pra tentar engrandecer o Flamengo? Porque não dá pra discutir geograficamente o tamanho de São Paulo e Rio de Janeiro. Vocês concordam comigo? Geograficamente não dá, em termos de população, enfim. Aí o que a dona Globo pensou? Olha, eu preciso fazer o Flamengo um time grande, porque senão ele vai estar alocado só dentro do Rio de Janeiro. Ele começou a terceirizar o Campeonato Carioca pro Norte e pro Nordeste. Tanto que a maior torcida do Flamengo não tá alocada no Rio de Janeiro. Então, desculpa, quando você fala, meu time dobrou o faturamento, o Corinthians ele tem a possibilidade de dobrar, porque eu não sei se você sabe, hoje o maior patrocínio de camisa é o do Flamengo, porém, quem virou essa chavinha bacana, inclusive você se usufruindo disso, foi o Corinthians. Quando o Corinthians assinou o contrato com a primeira parceira aí de Bet por 130 milhões de reais, o contrato do teu clube com a maior patrocinadora, que inclusive era uma estatal que nem poderia ser, tava ali, bacana, pagando praticamente a metade do que o Corinthians ganhava. Então, bacana, não dá pra comparar o tamanho de Corinthians e Flamengo. Porque nós, repito, nós somos grandes pela marca e pela construção do nosso esforço. Agora vocês precisaram daquele empurrãozinho. E quando precisar de novo, pode ter certeza que terão. Boa. A Corinthians nunca teve empurrãozinho, né? Desculpa, nunca precisou. Tá. Não, mas nunca precisou, é fato. É fato. Ô, bacana, o Corinthians ele nunca... Não, mas é que tá, desculpa. O Corinthians ele nunca precisou desse empurrãozinho que o Flamengo precisou. Gente, quantos anos a Globo ficou transmitindo o Campeonato Carioca pro Norte e pro Nordeste? Isso daí chama-se marketing espontâneo. Levou o clube pra lá. A Globo fez o papel, ô Sombra, de assessor de imprensa do Flamengo no Norte e no Nordeste. Não, só pra dar um pitaco nisso aí, eu sei que a cornetada foi pro Mano, né? E o Mano já respondeu. Deixa aí. ele se ferrar sozinho. Não, já respondeu, mas eu acho que o problema aí, mano, não é nem o Corinthians precisar dobrar o faturamento. Porque realmente, o Corinthians, mesmo na pindaíba que tá aí, ele ainda fatura muito. Fatura só atrás do Flamengo no Brasil, mesmo estando na M que está. Então, o problema não é o faturamento, é você usar corretamente esse faturamento. aliás- Porque por muitos e muitos anos, esse dinheiro não tá indo pro clube. Mas, ô né? Lelê, o Corinthians Tá hoje é o sendo desviado. terceiro, viu, Lelê? O primeiro é o que Flamengo, o segundo é o já- Palmeiras. Mas é que o Palmeiras tem muitas o Palmeiras vendas tá com- agora aqui que Então. tipo, fugiram do comum, né? Com o Endrick e com o Estevam. Por isso que eu tô falando mais assim E do 100 modo milhões a geral. mais só, pra você ter uma ideia. 100 milhões a mais de faturamento que o Corinthians, pra você ter uma ideia. Mas precisa ver se o Corinthians consegue manter. Teve 1 bilhão de faturamento, 1 bilhão e 100, acho. Isso. Agora precisa ver. Mas, ô Sombra, o que isso esse jumento não conseguiu sustenta, entender... né? Não, então, é que o problema do Corinthians não é o faturamento, é realmente como é utilizado Mas isso, Sombra. Primeiro semestre já tá em 63. O quê? E aumentou 100 milhões a dívida, viu, Bento? aumentou Tá em 100 milhões a 2.600. Gente, esquece. Tá em 2.600. Esquece São Paulo, Corinthians, Santos, tá tudo, ó. Não, mas, ô Sombra, o que o emocionado não conseguiu entender lá
que eu falei que o Flamengo estava numa situação mais grave quando ele precisou colocar a casa em ordem e conseguiu com competência de quem estava lá, inclusive encabeçado pelo trabalho do Bandeira de Melo. O Flamengo ele tinha realmente um estádio pré-falimentar. Cara, porque você tem uma dívida de 3 vezes o seu faturamento, e foi isso naquela época que aconteceu do Flamengo, cara, é o estádio praticamente que o Botafogo tinha. Mano, mas deixa eu falar um negócio, é que às vezes criam-se umas histórias. A Globo fez isso. Não foi a Globo. Veja bem, muito antes disso, lá no Rio de Janeiro tinha a Rádio Nacional. E aí o que acontece? Eles transmitiam jogos do Rio de Janeiro, né? Precisamos divulgar o Flamengo. Era uma rádio carioca, com grande penetração no resto do país, principalmente no norte e nordeste, né? Em AM, inclusive, porque pega muito mais distante do que o FM, agora o AM tá indo pro saco. E aí era o futebol carioca. Agora, se as pessoas lá escolhiam, na época da Rádio Nacional, o Flamengo, ou o Fluminense, o Vasco, são outros 500. Então essa coisa, imputar a Globo, talvez depois, obviamente, né, você tendo aí uma torcida muito grande, e até porque os donos da Globo são flamenguistas, e realmente a Globo, o Rio de Janeiro é quintal da Globo e vice-versa, então tem uma simbiose muito grande. Isso aí é inegável que existe essa simbiose. Isso aí é inegável. Mas do meio pra cá, por exemplo, Sombra, uma coisa que eu sempre debato... Agora, não vamos esquecer que não foi, por um aspecto, times ajudados... Mas tem muito time a mais ajudado aí no mercado. Né? Opa! Digo Palmeiras em 93. Quando a Globo começou a fazer a transmissão do Campeonato Paulista, por exemplo, a torcida do Corinthians no norte do Paraná, sul de Minas, é enorme também. Enorme. Porque eles pegaram a faixa do meio do país. Exato. E ninguém vai dizer, olha, porque transmitiram rádio. Não, são questões, às vezes... De programação, isso. São questões, assim, de geografia... Agora, poucos estádios, por isso que eu admiro o estado do Pernambuco, até tá vendo uma matéria do Santa Cruz lá que eles subiram, que é muito legal. No Pernambuco, cara, o cara pergunta, que time você torce? O cara fala, Náutico, Sport ou Santa Cruz. No resto do Norte e Nordeste, eles sempre torcem pro América de Natal, mais o Flamengo, o Rio Branco, mais o Vasco. E no Pernambuco, eu não sei mas por é que Pernambuco isso tem não times pegou. de maior expressão do pegou. Que Alagoas, mas Pernambuco, por exemplo, do que Paraíba. Mas e a Bahia, por exemplo? O cara... Mas Vitória, na Bahia, desculpa, mas na Bahia é Bahia e Vitória e pode ter o resto lá, mas é Bahia e Vitória, Portugal. Você acha que o cara não torce pro Bahia e pro Flamengo? Mas onde se estabeleceu essa questão que Pernambuco também ninguém torce pra Flamengo, Corinthians, Vasco e Palmeiras? É muito pouco o índice. Mas qual é a estatística que você viu? Li em matérias e eles sempre falam, o estado aqui só torce pro estado. Vou procurar aqui alguma coisa pra gente saber. O Pernambuco, ele é um estado que ele não tem essa coisa de muita divisão, ele torce pro time local, cara. É que eu acho que pode dar essa impressão também, até porque as torcidas lá são muito fortes no estádio, a festa que faz a torcida do Santa Cruz na Série D e tudo mais. Pode ser, mas eu não sei se o restante, o geral, sem ser essa turma que vai sempre pro estádio, é assim, né? Vamos lá.